Com vergonha de falar, não. Tia Érica não morde, não. Pronto. Assunto novo, gravando, tá certo? Já tá gravando. A correção não tem problema. Mas o assunto novo tá aí gravando. Desculpa aí, porque eu esqueci. Eu lembrei no começo da aula, depois eu esqueci. Ó, voltando lá. Voltando, para a gente botar do comecinho, já que tá gravando a partir de agora. Ó, os assuntos que a gente vai estudar essa unidade, o gênero textual é esse: verbete de enciclopédia e texto de divulgação científica. Depois, a gente vai vendo os assuntos gramaticais, porque a gente trabalha texto e trabalha gramática. Os assuntos gramaticais vai ser os tipos de sujeito, a concordância verbal, o uso do mal e do mal com L e do mal com U, a transitividade verbal e o uso de mas com S e mas com I no final, certo? Aí aqui ele diz: o astronauta da NASA, agência estadunidense, responsável por pesquisar e desenvolver tecnologias e programas para exploração do espaço em atividade fora da estação espacial internacional em outubro de 2014. Em outubro de 2014, o astronauta saiu de dentro da nave e estava fora da aeronave para fazer o que ninguém sabe. E aqui ele pergunta o que é que a gente acha que ele foi fazer. Você considera que a expedição para o espaço são importantes? Explique. Após coletar informações por meio de experiências e investigação científica, como e onde são publicados os resultados obtidos? Com que finalidade? Em sua opinião, qual a importância de conhecimento científico para o ser humano? Explique para os colegas. Algumas pessoas nem acreditam, né? Que o homem foi à Lua, que existe outros planetas, que esses outros planetas podem ser explorados, né? Essa semana, sem querer, eu estava, acho que foi sexta, não, foi quinta, sei lá. Semana passada, foi no sábado, foi no domingo. Tava passando aquele filme O Homem que Foi Deixado em Marte. E eu nunca tinha assistido aquele filme, nunca tinha chamado a minha atenção. Mas aí eu fui assistindo uns pedacinhos e gostei. Eu acho que foi na sexta mesmo. Foi na hora que eu estava almoçando. E aí eu tive que voltar para a aula e disse que depois ia terminar de assistir. Não fui terminar de assistir. Mas parece ser um filme bem interessante, né? E às vezes a gente tem muita curiosidade, né? Tem menino que sonha em ser astronauta, tem menina que sonha em ser astronauta, em trabalhar na NASA, né? E às vezes essa realidade parece ser bem distante da gente, né? Parece ser coisa só de filme mesmo, que a gente vê lá no filme, né? A NASA, né? Hoje em dia já tem até camisas, né? Com a marca da NASA, né? E foguete ou o símbolo lá do espaço, né? Eu acho bem interessante, certo? Mas vamos embora ver aqui o que ele fala sobre verbete de enciclopédia, certo? Eu vou botar aí, peraí, só um instante. Eu vou botar aqui no chat. Página, eita, fui errado, peraí. É, deixa eu botar aqui, segunda unidade. Hoje é não, hoje é 2. 2/6, minha gente, a gente chegou na metade do ano. O que foi que houve com o espaço? O espaço fez assim, ó, bum! E mudou o ano todo. Tudo que estava programado para 2020 foi desprogramado, né? Para quem acredita nesse negócio de cosmo, de não sei do que, eu não acredito, mas tem gente que acredita, né? Segunda unidade, página, deixa eu só lembrar aqui qual é a página. Página 92, ok? Página 92. Página 92, começando hoje aí a nossa segunda unidade. Coloquei lá no chat, tá bom? Segunda unidade, página 92. Aí ele fala sobre verbete de enciclopédia, ok? Verbete de enciclopédia. Aí ele diz assim: se você precisasse realizar uma pesquisa onde buscaria informações, vocês sabiam
que há muitos e muitos tempos passados, os pais de vocês, eu, quando queria fazer uma pesquisa, eu alcancei isso. Quando queria fazer uma pesquisa, a gente ia atrás das enciclopédias. O que é que eram as enciclopédias? Enciclopédias eram livros, aonde lá tinha informação. Tinha livro de A a Z, perguntas que eu faço na adolescência. Tipo aquela Livro... enciclopédia Barça Professora. Oi? Tipo aquela enciclopédia Barça. Sim, sim, enciclopédia. Antigamente tinham muitas enciclopédias, né? E as pessoas, elas faziam pesquisa nessas enciclopédias, ou nos livros didáticos, ou quando a gente queria saber o significado, ou como escrevia uma palavra. Hoje em dia a gente ainda faz isso, mas a gente faz no dicionário online. Mas as pessoas tinham dicionário. Antigamente, no meu tempo de escola, todos os anos a escola pedia um dicionário. Geralmente era o dicionário Aurélio. Fazia parte do material escolar o aluno ter um dicionário. Porque quando o aluno não sabia escrever uma palavra, ou quando o aluno queria saber o significado de uma palavra, ele ia buscar no dicionário. E existia muito vendedor de livro, de enciclopédia, que ia nas portas das escolas, oferecer às professoras, ia de casa em casa, oferecer aos pais. E os pais que tinham condições faziam uma mini biblioteca em casa, né? Comprava essas enciclopédias. Enciclopédia que falava do sistema solar, enciclopédia que falava do corpo humano, enciclopédia que falava sobre as plantas. Então, as famílias tinham em suas casas, ou as bibliotecas públicas tinham várias enciclopédias diferentes, de assuntos diversos. Hoje em dia, se a gente quer saber de uma coisa, a gente vai lá no... A maior enciclopédia que existe hoje é o quê? O senhor Google, né? Seu Google, a gente vai lá, digita Google, o que é isso? O Google, o que é aquilo? E a gente vai lá e descobre. Mas não deixa de ser uma enciclopédia. Aí, quando ele diz verbete de enciclopédia, se você precisasse realizar uma pesquisa, onde buscaria informação? Todo mundo ia dizer aqui para mim, na internet. Alguns exemplos de fontes de pesquisa são sites, revistas, livros e enciclopédia. O texto a seguir foi extraído de uma enciclopédia. Você já consultou alguma enciclopédia? Ou sabe que tipo de assunto e informação ela costuma apresentar? Ó, mas ele tem aí, ó, um site, né? É uma enciclopédia, mas é uma enciclopédia online. Aí ele fala cão. Introdução. O cão, que também chamamos de cachorro, é um dos animais mais estimados do mundo. Ele foi um dos primeiros bichos a serem domesticados e treinados para conviver com as pessoas. O nome científico do cão é Canis familiaris. Ele é da mesma família do coiote, do lobo, da raposa e do chacal. Vê as informações que ele traz aí sobre o cão. Ele diz aqui que esse cão aqui é um labrador. Aí ele aqui. Onde vivem os cães? Por todo o mundo. As pessoas têm cães como bichos de estimação, animais de guarda ou de trabalho. Alguns cães não convivem com os seres humanos e estão soltos na natureza. Em alguns lugares do mundo, esses cachorros normalmente vivem em grupos chamados de matilha. Matilha é o quê, minha gente? É um substantivo coletivo, ok? Um tipo de cão chamado de dingo vive livre na Austrália, nessas condições. Se eles são da mesma família dos lobos, os lobos é uma espécie de cão que vive solto também, né? Características físicas e raças. O cão é um mamífero. Se ele é um mamífero, significa o quê, minha gente? Que ele se alimenta de leite nos seus primeiros anos de vida, ou nos seus primeiros meses de vida, ele se alimenta de leite. Com dentes afiados, excelente faro e boca e audição,
cada um de suas 4 pernas termina em um pé ou pata. Como 5 dedos, cada dedo tem base macia e unhas. Uma cobertura de pelos mantém o cão aquecido. Ele se refresca colocando a língua para fora da boca. Quando ele fica assim, paralelamente a essas características comuns, os cães têm diferentes tamanhos, formas e cores. Os cães que têm tamanho, aparência e comportamento parecidos fazem parte de um grupo chamado de raça. Existe mais de 400 diferentes raças de cães. Oi? Dá licença, é que no chat tá uma briga de hora para saber que hora acaba e que hora começa a próxima Pronto. aula. Eu já avisei que, enquanto eu estou exibindo a tela, eu não vejo o chat. E eu não estou vendo motivo para isso. A hora permanece a mesma, só mudou o mês. Então, quem já tinha a informação de que horas começa a aula e que horas termina, a hora permanece a mesma. Só explicando. Eu tenho 2 aulas, a terceira e a quarta. A terceira aula começa de 9h20. Aí você conta aí 30 minutos. Aí dá um intervalo de 20 minutos entre a terceira e a quarta, que eu só dou esse intervalo no final do horário. Então, eu estou dentro do meu horário, eu estou na minha aula certinha, tá bom? Então, quem está brigando, prestando atenção em conversa do chat, agora é o momento de abrir o livro e prestar atenção na aula, tá certo? Vamos lá? Obrigada. E obrigada, Luana, por informar, tá certo? Nada. Bora lá. Os cães que têm tamanho, aparência e comportamento parecidos fazem parte de um grupo chamado raça. Existem mais de 400 diferentes raças de cães. Um cão com pais de raças diferentes é chamado de vira-lata. O cão que ele é nascido de uma raça, de outra raça, quando mistura os dois, dá um vira-lata, ou raça não definida. Há raças de cães muito pequenos e outros de animais muito grandes. Um chihuahua pode pesar 0,5 kg e ter 13 centímetros de altura. Um dog alemão pode pesar 68 quilos e ter 76 centímetros de altura. Então, isso daí ele traz toda uma explicação sobre o texto aí, ele fala sobre a raça dos cães, ok? Eu vou parar a exibição um pouquinho, vou pegar meu celular aqui para confirmar para os que estavam tão nervosos e curiosos a respeito do horário da aula, tá bom? Só um instante, que eu vou olhar aqui no grupo dos professores, porque o Wesley colocou lá. Espera aí. Ó, horário da manhã. Primeira aula começa de 8 horas e termina de 8h30. Segunda aula começa de 8h40 e termina de 9h10, tá? Terceira aula começa de 9h20 e termina de 10 horas, certo? Então, acabamos de terminar a terceira aula. Quarta aula começa só de 10h20. Só que esses 20 minutos aí, eu não vou parar, já que eu estou no meio do conteúdo. Eu deixo para dar no final da aula. Então, 10h20 até 11 horas. Então, de que horas eu tenho que terminar a aula? Se eu vou tirar 20 minutos, eu tenho que terminar a aula de 20 para as 11, ok? Então, eu tenho até 10h40 para dar minha aula. Certo assim, pessoal? Ok? Todo mundo compreendeu? Quando é professor que tem, por exemplo, a terceira aula de matemática e a quarta é de geografia, vocês têm esses 20 minutos entre uma aula e outra. Mas quando sou eu, que é as aulas juntas,
Eu não vou dar esses 10 minutos, esses 20 minutos, vou parar 20 minutos para depois voltar eu de novo. Não tem necessidade, né? A gente para no final, tá bem? Ok? Vamos embora. Eu tenho até 10h40 aí para dar aula para vocês, tá certo? E agora, Tem 36 minutos. Agora são 10h04. Muito bem. Tá bom de conta você, viu? Calculou rapidinho aí os minutos que faltam. Seu Arthur. Vamos lá voltar para o nosso livro, tá certo? A atividade, eu acho, agora. Primeiro ele falou sobre as raças dos cães. Era um texto que é uma enciclopédia, mas uma enciclopédia online. Você poder, pelo que dá para ver aqui, você poderia fazer até um cadastro para fazer o login, para você utilizar ela não só uma vez, mas várias vezes. Ok? Página 93. Ele continua falando sobre o quê? Sobre a vida dos cães. Aí ele vai falar sobre o comportamento, o ciclo da vida, ok? E a gente vai ler agora. Tem alguém que queira ler? Ou eu posso continuar lendo? Tem alguém que queira ser voluntário aí? Continuar a leitura? Pronto, comece a ler aí, comportamento. Comportamento. Os cães são carnívoros, o que significa que comem carne. Cachorros domésticos comem ração feita com carne e outros produtos. Cães selvagens caçam outros animais. Os cães demarcam territórios e marcam sua propriedade, urinando, fazendo xixi, e esfregando-se nas coisas para deixar seu cheiro. Mas os cães também adoram ficar perto das pessoas e de outros cães. As pessoas podem treiná-los para obedecer a comandos simples. Os cães fazem sons como latir, uivar e rosnar. Eles também usam movimentos para se comunicar. Por exemplo, quando um cão balança o rabo, quer dizer que está feliz. Se eles mostram os dentes e rosna, está ameaçando. Alguém quer ler o ciclo da vida? Pode começar. A fêmea dá à luz uma ninhada de filhotes, cerca de 2 meses após o acasalamento. A ninhada tem de 2 a 12 filhotes. Os recém-nascidos são cegos e surdos e dependem da mãe para obter alimento e proteção. Os filhotes se tornam mais independentes quando estão com 3 ou 4 meses. Os cães vivem de 10 a 15 anos ou pouco mais. Alguém quer ler os cães e os seres humanos? Um voluntário aí para ler o cão. Pode ser a mesma pessoa que já leu. Eu, então. Pode ler. Os cães e os seres humanos. Os cães vivem com seus seres humanos desde a era pré-histórica. Os egípcios antigos pensavam que os cães eram sagrados. Os romanos tinham cães de guarda. Nos palácios da China antiga, as pessoas mantinham pequenos cães nas mangas de suas roupas. Ao longo dos anos, outras raças foram desenvolvidas com diferentes propósitos. Cães pequenos como o Poodle e o Pug foram criados para ser animais de estimação. Outros cães foram desenvolvidos para fazer determinados trabalhos. O Cocker Spaniel. Pronto. Por exemplo, é usado para caçar pássaros. O Beagle é usado para caçar animais. O Husky siberiano puxa trenós. Os cães pastores cuidam de rebanhos em fazendas. Eita, não sei não o nome desse Eu acho que é terriers. Eu acho que o nome é terrier. terriers caçam roedores. Muitos desses animais são hoje apenas bichos de estimação, mas alguns ainda fazem o seu trabalho tradicional. Hoje, os cães de trabalho têm muitas outras funções. Alguns são treinados para farejar explosivos e drogas. Outros procuram pessoas desaparecidas. Cães guia ajudam pessoas com deficiência visual a se locomover. Isso mesmo. Ó, aí nessa enciclopédia ele trouxe toda a explicação
sobre cães, né? Toda a explicação que ele poderia trazer. Aí ele diz: saiba mais, para saber mais. O verbete de enciclopédia que você leu foi publicado no site Britânica Escola Online, uma enciclopédia online destinada aos alunos do ensino fundamental, que, além de verbetes, apresenta notícias, artigos, biografias, jogos, vídeos, atlas e etc. É uma enciclopédia online, mas é uma enciclopédia completa. Além dos verbetes de definições de palavras ou de coisas, né? Porque aqui ela está definindo o que é um cão, define de tudo, ela traz tudo sobre relacionado ao cão, desde o significado da palavra, da origem da palavra, tudo, né? Ele traz aí nessa enciclopédia que a gente acabou de ler, ok? Vamos agora para o estudo do texto, que está na página, deixa eu parar de transmitir, tá bom? Que está na página 94, tá bom? Nós temos aí o primeiro quesito, que era só para a gente conversar, 94, discutir. né? 94. Primeiro quesito era só para a gente conversar, discutir. Aí tem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, para a gente responder. Página 94. Vou botar aqui no chat, tá bom? Atividade de classe, tá certo? Atividade de classe. Página 94. Ok, meus queridos? Vamos lá, que ainda dá tempo da gente fazer essa atividade. Pode não dar tempo da gente corrigir, ou dar tempo da gente corrigir toda. Mas aí eu vou dar, aí, ó, no meu são 11h11, tá? Já são 11h11. Então, vamos aí até 11h11, vamos lá até 11, 11, 10h11, desculpa. 10h11, vamos até 10h25, né? 10h30, que aí fica 10 minutinhos para a gente fazer a correção, tá ok? Então, peguem os cadernos, botem lá português, a data e a página. E de preferência, bota assim, ó, segunda unidade também, para você saber que ali começou a segunda unidade, tá bom? Bota no caderno a data de hoje. Fala, querida. Fazer até que daqui Fazer até o quinto, né? Até o quinto que tem. Até o quinto. Tenta responder até o quinto. Pode ser que não dê tempo, mas vá respondendo aí as que você conseguir. Tá certo? Professora, Oi, querido. o primeiro aqui tá dizendo que eu tenho que fazer em dupla. É pra fazer mesmo assim? Amor, o primeiro eu já falei que não é. O primeiro é só para a gente discutir, ó. Tá vendo que tem os bonequinhos aí discutindo? As informações que você afirmou. O primeiro é só para debater. Aí você pula o primeiro quesito e já começa do segundo. Tá ok? Tá certo, querido? Você pula o primeiro e começa já do segundo. Eu vou fechar a câmera aqui um pouquinho e desligar o microfone, mas eu tô aqui, tá certo? Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Só para vocês se concentrarem aí. Se concentra, vai botando no caderno, fazendo atividade, tá? O colega que não tem, mas tem o número do colega que tem o livro, pede a foto para o colega, para poder ir respondendo também.
Cadê a professora Érica? Tô aqui, meu amor, ouvindo tudo, vendo tudo. Dando tempo para vocês responderem. Lembra, não? Falei. Eu vou desligar o fone e vou desligar o coisa, mas eu estou aqui. Eu estou aqui vendo tudo. Não se preocupem. Não fui-me embora. Tem uma música de São João que diz assim: tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Entendeu? Mas eu tô vendo tudo. Érica, eu lhe chamei naquela hora, porque minha internet tinha caído, aí eu não estava na aula. Que página? A página? Página tá Sim, aqui, ó. Página noventa e da- quatro, amor. é que eu tinha. A minha internet caiu, aí não tá aparecendo mais não, no Tá, mas chat é não. página 94. Vê? Uhum. Página 94. Pode começar lá a fazer. Vai que o nosso tempo já tá acabando. Falta aí 8 minutinhos pra gente começar a corrigir. Vai-te embora fazer. Pode aqui, faz a retirada. Super simples e rápido também. E aqui já tá o pedido pronto. Ele tinha pedido aqui de Nossa Senhora pro 11, tudo pro 11, na verdade. Só tem essa capinha aqui, que é do X, que é do médico, do doctor.
Ele pediu essa aqui, que eu acho que é a nossa capa campeã de vendas, que é essa floral, que vem com o nomezinho outro no meio, Nossa Senhora, Caveirinhas e o irmão. Ai, que calor, meu Deus do céu. Enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham no Ó, tá terminando nosso tempo aí, tá? 4 minutinhos e a gente vai começar a corrigir, tá bom? Se você não conseguiu fazer tudo, não tem problema. Ou você printa a tela para você depois copiar ou ver como é que fica, se sua resposta ficou igual ou parecida. Se você fez uma resposta diferente, também não precisa apagar. Só é ver se está coerente com a resposta do que o livro traz, tá bom? Não é que tem que ser igual, idêntica, não, tá? Pode ser uma resposta parecida. Eu tomei café para tomar o remédio, esqueci de tomar o remédio. É mesmo. Eu me empolgo nas aulas e esqueço do remédio. Só com os nomes de vocês, né? Que vocês não estão aí. Mais um dia, Oi? mais um mês. Tô dizendo que eu Oi? tirei uma foto com vocês. Ah, Eu também, Jarlana.
Vamos embora, tempo esgotado. Vamos começar aqui a reexibir o livro e fazer as correções, tá certo? A gente leu ali todo o texto e agora a gente vai fazer as correções, as devidas correções, tá? Não se preocupa, quem não respondeu igual, nada precisa ser igual, tá bom? Vamos lá. Olha aí o livro, tá? Estudo do texto. A gente falou que o primeiro quesito a gente não ia pular, porque era uma resposta pessoal e era para ser debatida, né? A gente leu bem direitinho, debateu, entendeu o texto, não foi? O texto que você leu é um verbete de enciclopédia, cujo objetivo é fornecer informações de determinado assunto ao leitor sobre o conteúdo apresentado. No verbete lido, responda às questões: que animais são da mesma família do cão? É a letra C, né, minha gente? Indique no caderno, tá? Alternativa. Raposa. No livro até. Então, tá no texto lá. Raposa, coiote, lobo e chacal. No livro tem. Lá na enciclopédia tá daquela cor, Arthur, porque é uma enciclopédia online. Vou mostrar aqui, ó. É uma enciclopédia online. Aí, na enciclopédia, se isso aqui fosse enciclopédia, quando você clica em cima, ele já abre para explicar isso daqui. Por isso que ele está assim, destacado. Certo? Aí vamos lá. Letra B. Todas as espécies de cão convivem com os humanos? Não, pois há cães que vivem solto na natureza, em grupos. Ele fala isso também lá no texto. Certo? Letra C. Que características são consideradas para definir a raça de um cão? O tamanho, a aparência e o comportamento do animal. O tamanho, né, que ele tem, a aparência que o cachorro tem e o comportamento. De que nome recebe um cão com pais de raças distintas? Um cão que tem pais de raças diferentes é chamado de vira-lata. Pode botar só vira-lata ou de cachorro sem raça definida, que é o que o pessoal chama hoje em dia de SRD, sem raça definida. SRD, sem raça definida, ok? Releia os trechos do verbete sobre o comportamento e o ciclo de vida dos cães para responder às seguintes questões. Letra A. Como os cães demarcam seu território e como eles se comunicam? Fala lá, né? Eles fazem xixi ou urinando e se esfregando, né? Tem cão que se esfrega na árvore, no canto da parede, porque o pelo dele também tem cheiro, né? Aí aquele cheiro fica grudado ali. E o outro cão que Eu tem já vi o porco um porco fazendo isso? se esfregando na madeira, Ó, na árvore. para deixar o cheiro. Comunicam-se por meio de sons, late, uivam e rosna. Usam também movimentos do corpo, balançam o rabo, para demonstrar que estão felizes, e mostrar os dentes para indicar que estão zangados ou se sentem ameaçados. Tá bom? Ameaçando. Então, Você põe na comida dele, ele fica... você pode colocar isso tudo, mas com suas palavras também não tem problema, tá bom? Mas é basicamente isso. Qual a duração da gestação canina e quantos filhotes nascem de uma ninhada? Durante 2 meses. A cadela fica grávida aí durante 2 meses. E de uma ninhada nasce de 2 a 12 filhotes. Tá danado. Essa parte eu nem tinha me ligado. 12. É muito cachorrinho, viu? Eu nunca vi uma cachorra dar tanto filhote. Não é? Eu já vi 6, 5, mas 12 eu nunca vi, não. Deve ser uma cachorra de grande porte, né? Uma cachorra grandona pode ser que dê. Quantos anos, em média, vive um cachorro? De 10 a 15 anos. Vocês que têm cachorro, que já tem cachorro há bastante tempo, percebe que o cachorro, ele vai ficando velhinho, né? Que nem a gente. Nasce, cresce, reproduz e morre.
Ele É, parece correr. ele fica mais quietinho, mais sonolento, o bigode dele aqui, o focinho vai ficando esbranquiçado, perde os dentes, tem cachorro que perde os dentes, tem cachorro que desenvolve doença, que nem o ser humano, artrite, artrose, problema do coração. Por isso que existe aí a medicina também para os bichos, né, para os animais, que é para a gente poder cuidar dos nossos bichinhos com cuidado, certo? Ao longo do tempo, o papel desempenhado pelo cão e a convivência com o ser humano se transformaram? Explique como isso ocorreu. Está aqui uma respostona bem grande, mas você pode botar com as suas respostas. Ele diz aqui, ó, de acordo com o texto, ele diz assim, ó, as civilizações antigas conviviam com o cão de maneiras distintas. Os egípcios tinham como sagrados, os romanos utilizavam como cães de guarda, os chineses os mantinham nas mangas de suas roupas. Com o passar do tempo, as raças foram desenvolvidas para serem animais de estimação ou treinadas para o trabalho. Então, a pergunta é: ao longo do tempo, o papel desempenhado pelo cão e a convivência com ele, com o ser humano, se transformou? Sim, foi transformada. Explique sua resposta. Com o passar do tempo, né, os cães estão com o ser humano, convivendo com o ser humano desde as civilizações antigas, mas com o passar do tempo, eles foram mudando, né? Os cães, a princípio, não eram cães para viver com o homem, mas ele foi sendo domesticado, foi sendo ensinado, foi sendo treinado. Então, hoje em dia, os cães, eles exercem funções de trabalho e de fazer companhia mesmo, né? De animal de estimação, tá certo? Quem quiser resumir isso daqui, é basicamente isso que eu falei. Foi transformado ao longo do tempo? Foi. De que forma? Os cães foram sendo ensinados, treinados, para conviver mais próximo do ser humano, para conviver mais próximo do homem, tá? Algumas espécies, algumas raças. Esses que vivem solto no mato, não, tá? Aí ele diz aqui no quinto: releia um trecho do verbete e analise as informações contidas nele. Este trecho é composto por dois períodos. Copie a alternativa correta em relação a eles. Ó, período. Ó, o primeiro período é apresentado uma afirmação de caráter mais geral. E no segundo período temos um exemplo que ilustra a afirmação. A resposta correta aí era a letra B, tá? Nessa letra A e do quinto, a resposta correta é a letra B, certo? Esse recurso pode ser outros trechos do verbete. Copie um desses trechos em seu caderno. Aí ele dá aqui como resposta, ó. Sugestão de resposta. Ao longo dos anos, outras raças foram desenvolvidas com diferentes propósitos. Pode botar só até aí, até o primeiro ponto. Tá bom demais. Ó, ou você pode continuar. Cães pequenos como o poodle e o pug foram criados para ser animais de estimação. Outros cães foram desenvolvidos para fazer determinados trabalhos. O cocker spaniel, por exemplo, é usado para caçar pássaros. O belga, eu acho, é usado para caçar animais. O husky siberiano para puxar trenó. Os cães pastores. Eu gosto dele, é mó bonitinho. O Bonito husky, Aham. ele tem o olho bem claro, né? É lindo. Bem Agora azulzinho, lindo. dizem que ele sofre Melhor muito, muito calor aqui no Brasil, que é uma raça que não é para ser criada aqui no Brasil. Ele é para ser criado em países frios. Eles sofrem muito calor aqui no Hoje Brasil. tem que estar muito ventilador, meu irmão. Hoje É. tem dois ar-condicionados na mesma sala, fechado por dia. Os terriers caçam roedores, tá bom? Então, a resposta que ele sugere para você copiar aí no seu caderno é essa aqui, tá bom? Vou dar aí um minutinho. Ó, e para quem estava preocupado com a hora, acabamos aí, ó, na marca do pênalti, na marca do gol, na hora... Gol! Segundo o Arthur, Treta!
É tetra, é gol, né, Arthur? Acabamos aí na hora certinha, 10h40. Tá certo, queridos? Então, eu nem vou passar a atividade de casa agora, tá bom? Eu vou deixar aí, a gente fez essa atividade mais longa agora na classe. Eu não vou passar a atividade de casa. Tá certo? Por hoje, a gente termina por aqui, ok? E se vê sexta-feira, né? Sexta-feira que a gente se vê, não é isso? Sexta-feira, nesse mesmo bate-canal, bate-horário, 9h20, tá, pessoal? Quem tá lá na aula do 7º A, aí sai da aula do 7º A e aguarda eu entrar, ou a coordenação entrar aqui de 9h20, terceira aula pra gente. Ok, queridos? Tá certo? Um forte abraço, um beijão. Vocês só tinham essa aula comigo, é? Largaram? Largou, foi? Então tá bom, eu vou desligar aqui a gravação e vocês podem ir saindo, tá bom? Ok? Todo mundo